Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, mais uma segunda-feira, o que significa mais um episódio do Máquina de Lavar, podcast semanal de vosso canal. É vosso, sei lá como se fala, como se comunica. Eu já me esqueci de todas as palavras, nenhuma faz sentido mais. É Wittgenstein até o fim. Hã, tudo é só um mero jogo de linguagens, tudo é apenas um jogo de palavras, de vocabulários. E as palavras, elas não necessariamente simbolizam uma ação. As palavras não são uma forma de simbolismo daquele significado propriamente, porque elas acabam muitas vezes se tornando um jogo de efeitos, né, um jogo de afetos, um jogo de ações. Você pode dizer: "Ah, mas poderia ser mas não deveria ser assim", mas acaba sendo, e é isso. Mas não é o tema que eu quero porra, motoqueiro filho da puta, não é o tema que eu quero abordar aqui no podcast de hoje, no episódio de hoje. Eu já tenho um texto sobre isso, eu já tenho acho que menções em certos vídeos sobre isso. Eu falo sobre esse tema consistentemente em todo lugar que eu me permito. E aí você pode me perguntar: "Mas tudo bem, então qual o tema?". Se você já tivesse ouvido qualquer outro podcast que eu tenha feito neste canal, você saberia muito bem que não temos temas concretos a se dispor, além dos meros balões de pensamentos que vêm a se manifestar na minha mente e que eu, então, venho a expressá-los publicamente para vocês, para essa confusão generalizada que é esse grande barco. Esse essa máquina de lavar. Eu já discorri diversas vezes sobre uma máquina de lavar, porque o que está no na nossa mente, na sujeira de nosso cérebro, tam ele precisa, quando se é expresso, ele é lavado, porque é isso que se constitui um desabafo. Então, veja bem, é exatamente por conta disso que é o nome do podcast e também porque eu sou um grande fã do álbum Washing Machine do Sonic Youth. Agora, é isso. Cara, curiosamente, eu não sei se eu já contei, eu claramente sempre falo sobre minhas mudanças de temperamento e das últimas, o quê? 2 semanas eu venho em uma baixa, né, numa certa melancolia, porque meus nos meus últimos 3 meses eu estava com uma disposição quase megalomaníaca, muito alta, de facto, conversando, contatando com muitas pessoas. Daí nas últimas 2 semanas eu tinha um reset disso e não sei, eu só queria ficar nesse canto, sem nada para fazer. Só que agora eu de novo, ontem eu acho, eu tive esse reset de energia novamente, daí eu estou talvez até melhor do que antes. Porque eu tô com realmente uma vontade absurda, uma potência absurda, e isso é fascinante, cara, é fascinante. E é algo que tem que se tirar proveito, porque isso sempre se configura como energia produtiva e também energia criativa. Ambos podem, não sempre, mas geralmente andam lado a lado. Eu posso usar a metáfora, né, de que tudo que se faz é uma energia criativa, porque tudo é voltado para a criação. Eu posso fazer isso, mas você entendeu o significado geral, pode não ser também, então tá tudo muito bem definido de certa forma.
Agora, cara, é interessante porque quando se tem essa força, essa orientação externa, daí você realmente consegue essa maneira mais fácil de se concretizar o que você tem em mente. E é realmente fantástico quando isso vem a acontecer, porque, cara, não tem nada mais lindo no mundo do que quando você vê algo e você coloca na sua mente que você, por ser um humano, assim como a pessoa que está fazendo aquilo, também, portanto, tem a capacidade de concretizar as mesmas coisas que ela está fazendo, e daí você transmuta essa sua vontade e seu desejo em uma forma de ação ou criação, refletindo nessa sua inspiração, na pessoa que o influenciou. Tudo no mundo é moldado, é constituído por influências e inspirações, uma troca mútua de tudo que acontece, essas energias e sinergias, e esses espelhamentos causam justamente uma vontade, né, uma força interior incrível que daí te torna realmente uma metralhadora, porque você, se consegue deixar aceso essa chama dentro de você, você também consegue criar coisas que você sempre quis. Eu sempre, isso é uma frequência nessa minha hermenêutica, eu acho que essa é uma palavra apropriada para usar. As questões, né, da força de vontade, da potência, da chama, da ação, que é um lance meio nietzschiano, claramente nietzschiano, e é um tema que eu abordo com bastante consistência no canal, porque eu acho que reflete muito bem o próprio processo cognitivo que dos seus desejos e das suas vontades. Então eu acho que é sempre muito apropriado se iniciar por essa temática, em minha concepção, porque ela é como um guia, ela vai te puxando para um caminho correto. A primeira mudança, ela sempre ocorre internamente, e daí isso vai refletir a beleza externa ou a feiura, ou qualquer coisa que você venha a pensar e imaginar. Isso deixa seu cérebro, sua mente mais saudável e com mais ânsia de, sei lá, ler, assistir, consumir, ver e tudo que tem de mais legal no mundo. E, cara, isso é realmente crucial. Agora, cara, às vezes eu tenho um medo de que justamente, eu não sei, ninguém nunca reclama disso, então evidentemente só uma paranoia da minha mente, mas que eu entre nessa repetição. Ao mesmo tempo que justamente por ser uma frequência do discursiva, ela pode se tornar uma força, né, por deixar mais claro certos ideais e de acordo com o tema e o episódio, isso vai se expandindo mais de acordo com certas concepções diferentes do que eu quero expressar e falar, o que é muito bom, porque gera um ponto em comum, mas vai abrindo mais caixas e leques de possibilidade que, por assim, se transforma em uma transformação, né, algo mais abrangente, algo mais interessante, que dá para tirar diversos fragmentos e concepções que são sim muito intrigantes. E eu acho que, voltando ao que eu falei antes, podem ser usados como ponto de referência e de espelhamento. E, cara, não tem nada mais legal
algo que te dê mais gratidão do que quando há um espelhamento, do que quando as pessoas veem você fazendo algo e elas se refletem nisso e, por sua vez, querem fazer aquilo, porque daí você vira um ponto em comum de tudo. E isso é fodástico, né, não tem outra palavra para descrever ver a situação. É muito bom mesmo. Isso, porra, cara. Agora, ao mesmo tempo que eu tô com essa combustão, né, de energia, eu tenho que pensar melhor o que eu posso fazer com ela, como eu posso aproveitar esse momento, que eu espero que não acabe, e para assim, não só entrar nessas repetições, né, do que eu sempre faço, do que eu sempre escrevo, do que eu sempre publico, mas também de inovar, né, de tentar fazer coisas novas, se abrir a novas possibilidades e perspectivas, o que vai ser bem útil para o crescimento de tudo, para esse desenvolvimento. E é uma etapa imprescindível para essas contribuições que se buscam. Mas enfim, cara, foi um grande discurso que eu fiz agora. E, porra, cara, eu nem sei, mas esses dias, agora é um assunto completamente sem relação com tudo que eu falei antes. O que é uma merda, porque eu fiquei 11 minutos só falando sobre o mesmo tema, uma masturbação de oratória, de retórica. Para daí eu mudar completamente o assunto. Mas é interessante que esses dias eu estava vendo no Twitter, muita gente estava fazendo tier lists daquele top de 250 álbuns do Rate Your Music. E cada pessoa, cada posição tinha takes comuns, alguns tinham takes diferentes. E, porra, era sempre uma guerra, porque um daí não gostava da opinião do outro, do outro, da posição do outro, de certa pessoa não ter gostado de um álbum, de outra ter desgostado, de uma ter sido arrogante com um certo projeto e ter sido pretensiosa. O que, cara, é uma discussão completamente ridícula, porque tudo isso são comportamentos que são normais. Você pode dizer: "Ah, mas essa pessoa foi pretensiosa, foi burra, foi filtrada por certo projeto". E, cara, depende, talvez não, talvez o projeto, talvez o álbum realmente seja ruim ou talvez realmente ele seja bom, mas não é esse o ponto, é só que quando a raiz de tudo isso é que quando a crítica musical é tão precária, é tão superficial, é tão supérflua, e daí a comunidade fica tão descentralizada e perdida em fontes do que se fazer e do que ouvir, que daí elas têm que buscar em forma de cânones, álbuns no Pitchfork, e daí então vira uma repetição, uma caralho, é sempre Radiohead, é sempre Kendrick Lamar. E obviamente que daí vai dar uma comunidade se dar uma comunidade muito circular naqueles assuntos e naquelas discussões, fica tudo muito canonizado, não tem muita discussão. E daí quando tem uma pessoa com take diferente, independente se a opinião dela for ruim ou for boa, vai gerar esses choques, essas resistências, e o ponto é que realmente não tem nenhuma. Diferente da comunidade de cinema, que tem uma crítica muito embasada, e daí gera certos nichos que podem sim serem chatos e petulantes, mas pelo menos eles têm estudos. A de música não, a de música é muito mais descentralizada a ponto de tudo se tornar uma análise identitária daqueles projetos. O que é ridículo, cara. E daí eu não falo nem de, porra, eu me identifico com um certo álbum por, sei lá, as razões
razões superficiais, por ser algo mais dançante e eu ser uma pessoa animada, mas também por, sei lá, o cara que gosta de música clássica e só ouve Beethoven porque ele quer se identificar com certa erudição e daí os argumentos dele ficam extremamente superficiais e burros e elitistas por conta disso. Não tem nenhuma expansão crítica, porque é tudo só uma relação identitária com a música. Não tem. A crítica musical ela tem um foco em consumismo muito grande. O que é claro, né? Porque antigamente você tinha que ir lá e comprar os discos com dinheiro. Então, e embora ainda seja ruim, tinha um sentido nisso. Mas embora também, claro, que seja uma consequência de certas estruturas sociais, do contexto de que aqueles álbuns foram feitos e tudo mais. Mas tinha uma lógica. Agora não, né? Foda-se. Hum, s- o curioso é que a gente ainda tá nessa lógica de consumo. Só que daí em novas formas, né, em novas maneiras, porque agora a gente está no digital, e por conta de ter uma forma de acesso muito mais ampla de certos álbuns, daí fica cada vez mais intensivo a questão identitária na música, porque daí gera certos nichos que debatem com outros nichos e brigam por conta de que álbum é melhor, e as razões não são analíticas, elas não falam sobre o objeto em questão, que é o álbum, mas sim por motivos de identificação do que aquele álbum simbolicamente representa para o arquétipo que a pessoa quer passar, o que eh, torna toda essa discussão só um show de simulacros e performance estúpido. Claro que é natural que existam que tudo seja performance, claro, o gosto ele pode ser performático, não existe um gosto, essencial, um gosto que é uma essência, né, um gosto que antecede o desenvolvimento e a personalidade. Não, os gostos são construídos, ele não é fixo. Agora O tem certas coisas que só se tornam uma expressão ridícula daquilo e de tudo, porque e você pode notar por conta da incoerência argumentativa do que a pessoa está tentando passar. E quanto mais você tem um entendimento de tudo, desses contextos, vai ficando mais claro e você vai vendo quanto esses nichos são, porra, ridículos na maior parte das vezes. E o quanto uma tier não significa nada além dela mesma. E quer saber, dane-se também, tipo, não importa. É, a gente tá aqui mesmo, então só vamos criá-las, vamos fazê-las. Qual o problema? Mas eu acredito que seja isso. Foi tudo que eu falei. É tudo que eu quero falar hoje. Tudo que eu queria falar, eu falei. Porra, eu acho que foi dividido muito bem entre duas partes, que foi o do, porra, força de vontade, criação e gosto musical. Deu dois capítulos, assuntos interessantes, eu acho, acredito. E é isso. Foi. Ah, no link abaixo tem todos os lugares que eu estou presente na internet, e são muitos, acredite em mim. Tem o Reddit, o caralho, o, o Letterboxd, o Twitter, o meu servidor do Discord, tem coisa pra caralho. E é isso.
foi, até logo. Se inscreva no canal, dê like, compartilhe todas essas porras e que viva Mao Zedong.